Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Ainda estamos no mês de março e é claro que a gente vai falar um pouquinho mais sobre a saúde da mulher, a saúde do coração da mulher. Um bate-papo com o Dr. Cláudio Bongiovanni, médico cardiologista que já está aqui no estúdio. Ele vai falar um pouquinho sobre o infarto, então vale a pena aguardar, ok? Pão de queijo. Quem é que não gosta de um pão de queijo com um cafezinho, com um chá? Gente, mas o pão de queijo é calórico, tá? Não esse de hoje. Esse de hoje é totalmente fácil e saudável e olha, eu tenho certeza que ele vai ficar igualzinho, eu te conto já já. Na atividade física, você sai para caminhar. Não faz nenhum exercício em casa, não vai na academia, mas aí você encontra um banco. Olha, você pode fazer muitos exercícios de fortalecimento em um banco da praça. Vale a pena aprender, tá? E olha só as perguntas do quadro Doutor Responde. Muitas doenças oculares são silenciosas. Quais são as mais perigosas por não apresentarem sintomas no início? Dr. Cláudio Vieira, médico oftalmologista, responde. E para as mulheres, quem é que tem indicação para o tratamento com o laser íntimo e como ele pode melhorar a saúde íntima da mulher? Doutora Yara Ortigosa. Estamos no ar, sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu recebo uma pessoa muito especial aqui, aproveitando que nós estamos no mês de março, o mês da mulher, né? Porque dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Dr. Cláudio Bongiovanni, médico cardiologista, vai falar pra gente da saúde do coração da mulher. Boa tarde, Dr. Cláudio. Boa tarde, Maíta. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, boa tarde para viu? você e para os telespectadores. Fazia tempo já que você não gravava conosco, né? Conheceu aqui agora, gostou do nosso novo estúdio? Muito legal. Legal, né? 16º andar, estamos vendo todo o horizonte. Uma vista bacana. Uma paz, né? Faz bem. Exatamente. Perto ali do hospital, perto da clínica, tá pertinho de vocês, muito né? bacana aqui. Muito legal. Parabéns. Doutor Cláudio, fala pra gente então, hoje, nos dias de hoje, né? Porque a medicina vai avançando, os problemas e a saúde, as mulheres estão infartando mais? Metade homem, metade mulher é a mortalidade. 51% dos homens, 49% de mulheres são a população que tem doença cardiovascular. Entenda-se AVC e infarto agudo do miocárdio. Essas são as estatísticas de hoje? Isso, as de hoje. Antigamente era então, assim? É o seguinte, a partir da década de 60, 70, que a mulher começou a ocupar mais cargos de produtividade, começou a fumar mais, o aumento do uso do anticoncepcional, isso tudo começou a aumentar os fatores de risco para a doença cardíaca na mulher. Até a menopausa, a incidência de cardiopatia, principalmente a doença isquêmica do coração, que leva ao infarto agudo, é bem maior no homem. Porque os hormônios femininos têm um fator, eles protegem, eles têm efeito vasodilatador, o efeito que protege o coração de algumas patologias. Depois da menopausa, a incidência torna-se igual. Existe uma peculiaridade, algumas cardiopatias são um pouco mais complexas na mulher do que no homem. A doença coronária, que é aquela doença que consta da obstrução das artérias do coração que levam a um infarto, ela é um pouco mais complexa na mulher do que no homem, é uma doença mais difusa, existe um comprometimento maior da rede de artérias no coração quando a mulher tem doença coronária na mulher do que no homem. Existe um pouco maior de incidência de acidente vascular cerebral isquêmico na mulher do que no homem também. Em suma, é uma doença prevalente, é uma doença que tem fator de risco para os dois lados, mas a mulher tem algumas características específicas na evolução da doença, na mortalidade e principalmente nos sintomas. O sintoma no sexo masculino é um sintoma mais evidente quando a pessoa está tendo alguma suspeita de obstrução coronária, quadro de angina. O homem sente mais dor no peito do que a mulher. A mulher tem menos sintoma. É um pouco mais difícil o diagnóstico de doença coronariana, daquela doença obstrutiva. Isso é coronária. ruim? É ruim, porque às vezes isso dificulta um pouco o diagnóstico. A mulher ela tem menos sintoma do que o homem. Mas e por quê? Não se sabe, é da estrutura genética, mas é um pouco mais difícil o diagnóstico baseado nos sintomas
da doença coronariana na mulher do que no homem. Por isso que é importante identificar fator de risco e ter atenção quando você tem histórico familiar, uma mulher que é tabagista, que é hipertensa, que já teve sintomas de pré-eclâmpsia na gestação. Isso tudo são alguns fatores de risco que contribuem para que a mulher tenha uma maior incidência de cardiopatia depois da menopausa. Ou seja, dá para se evitar, né? Não, dá para se evitar. Dá para se evitar o infarto. Dá para se evitar. Olha, o tratamento, assim, da doença primária, o que é o tratamento primário? É você combater os fatores de risco para que a doença não apareça ou, se aparecer, apareça de uma maneira mais branda. Ou se você tem a doença instalada, o tratamento evoluiu muito. As terapêuticas medicamentosas, intervencionistas, cirúrgicas, elas evoluíram muito nesses anos, diminuindo a mortalidade e aumentando o sucesso do tratamento. Porém, a prevalência da doença é a doença que mais acomete, que mais é a maior causa de mortalidade no mundo moderno, as doenças cardiocirculatórias, infarto agudo e acidente vascular cerebral. A partir de que idade, tanto o homem quanto a mulher, que seria o correto, independente de estar com algum tipo de sintomas, fazer um acompanhamento, passar pelo cardiologista? Se tiver sintoma, tem que procurar, né? Quais são os sintomas? Palpitação, uma dor no peito desproporcional ao esforço, um cansaço extremo. Ou seja, se você tiver algum sintoma, isso não tem idade. Agora, se você não tem sintoma, tem hábitos de vida saudáveis, a partir dos 40, 35, 40 anos, eu acho que é uma idade boa para você fazer exames de rotina. E vai fazendo esse acompanhamento, E vai fazendo uma vez por ano. É a nossa máquina, né, gente? Tem que cuidar da máquina. Que você leva o carro para fazer revisão, você deve fazer a sua revisão. E levando em consideração que a mulher tem algumas características específicas, né? Geralmente os sintomas são um pouco mais a menos do que no sexo masculino. Entender que às vezes o infarto na mulher pode ser um pouco mais grave do que o infarto no homem, tá certo? Que tem alguns fatores de risco na mulher que não tem no homem e que a mulher ela ocupou essa possibilidade de ter mais cardiopatia, porque realmente eu atendo mulheres que têm jornada tripla, né? Que ela trabalha fora, que ela é mãe, que ela é esposa, quer dizer, a carga de trabalho da mulher realmente aumentou bastante nesses últimos anos aí. E isso aumenta o nível de estresse, tá? Associado aos hábitos de vida, a doença coronariana ela vai se manifestando. Então, mas a principal informação é o conhecimento. É você ter o conhecimento do que você tem, dos seus fatores, para que você procure profissionais que possam te orientar de uma maneira eficaz. E aquilo que a gente já sabe, ou seja, faz 22 anos que nós estamos aqui falando, para nós encerrarmos, passa um recado para todas as pessoas, mas principalmente para as mulheres. Quais seriam esses hábitos que, né, a gente tem que aderir, não só pensando em estética e emagrecimento, mas em saúde, aquilo que não pode faltar no seu dia a dia? Não fumar. Fumar é inegociável. Não fumar. Se for hipertenso, controle a sua hipertensão de uma maneira eficaz. Ter hábitos de vida saudáveis, comer menos alimento industrializado, mais alimentos manipulados em casa. Se tiver histórico familiar, fique atento, sempre atento aos sintomas. Se tiver com o colesterol elevado, tratar o colesterol, porque o colesterol é fator de risco para formar placa de ateroma. Enfim, procurar ter atividades lúdicas, procurar ter lazer, procurar ter momentos de descontração também, para que você possa combinar a saúde mental com a saúde orgânica. E isso que você faz, essa profilaxia que você faz, divulgando conhecimento e informação é fundamental para que as pessoas tenham conhecimento e possam detectar sintomas e se tratar precocemente. Tem muitas coisas que não tem prevenção, que não tem explicação, mas se a gente já tem um segmento nesse sentido, vamos pelo menos cuidar daquilo que a gente pode cuidar, aquilo que está, né, ao nosso alcance. Perfeito, Maria. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu te agradeço me receber no 16º andar com essa vida maravilhosa, com essa vista maravilhosa. Aí, ó, tá vendo? Parabéns pelo seu programa. Obrigada, meu querido. E olha só, a gente vai para um breve intervalo, mas antes eu quero chamar a sua atenção para as ofertas dos supermercados Estrela, imperdível neste sábado e domingo também, tá? Corra para lá, sábado e domingo com todas essas ofertas e a gente se encontra lá.
Promoção Marcas Campeãs no Estrela. Concorra a milhares de prêmios. E para este final de semana do consumidor, tem Omo 800 gramas lavagem perfeita, R$10,98 só no Clube Estrela. Linguiça churrasco Aurora quilo, R$16,95. Picanha fatiada a vácuo ou fraldinha bovina quilo, R$42,90. Meio da asa resfriado quilo, R$15,95. Coca-Cola 2 litros, R$8,99. Cerveja Império 350 ml, R$2,69 só no Clube Estrela. Supermercados Estrela. Beba com moderação. Estamos de volta para o nosso quadro Comer Bem. Pelo que eu vi aqui, pouquíssimos ingredientes. E vamos ver o que a Gabriela vai preparar pra gente. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Maísa. Seja bem-vinda. Faz tempo que você não vem aqui, né? Pois é. Então, menina, você vem com umas receitas assim meio mineiras, é isso? Total, né? Total, né? Então, o que vai sair aqui hoje? Fala pro pessoal. Hoje é um pão de queijo express. Por quê? A gente só tem basicamente 2 ingredientes e 5 minutinhos de air fryer. Bom, e aí? Vamos lá. A gente vai precisar que as fatias de mussarela estejam em temperatura ambiente, para ficar mais fácil, né, da gente fazer a nossa massinha. Então a gente vai colocar aqui as nossas fatias de mussarela. E aqui a gente tem 50 gramas de goma de tapioca, que dá aproximadamente umas 2 colheres cheias das de sopa. E o sal, pode colocar sal a gosto. Até porque o queijo já é meio salgadinho, né? Justamente. Então essa quantidade, nós teremos 4 unidades, é isso? Isso. Se quiser, pode fazer em bolinhas menores. Não tem como você não comer bem. Eu sempre falo, a gente tem que facilitar a vida. Então, ter sempre disponível para ser fácil escolher bem. Pronto. Fizemos as nossas bolinhas. A gente vai levar para air fryer a 200 graus por 5 minutinhos. Vamos lá. Gente, olha só. Se não fica, já eu vou falar em termos de sabor, mas como a gente come com os olhos, tá bem quentinho, como a gente come com os olhos, olha isso, e ele é tão pesadinho quanto, perfeito, o pão de queijo tá bem quentinho, passa como tradicional. Não, se ninguém falar nada e me apresentasse um pão de queijo desse aqui, vamos ver o sabor agora. Você não fala que é 2 ingredientes, né? Idêntico. Não é, menina? Uma delícia. Olha aqui por dentro. 2 ingredientes e air fryer. Ó, eu vou abrir um aqui, inteirinho, pra vocês verem. Peraí, tá quente mesmo. Vai, Fernando, mostra aqui. Olha a fumaça. Não, tá muito quente, então eu tenho que ir com papel, pessoal, olha. Um café da tarde, tô de dieta. Eu posso consumir 2 desses? Pode. Olha, gente, 2 pão de queijo de café da tarde. Que maravilha! Gabriela, mais uma vez, obrigada pela participação, tá? Bom, a gente vai agora pro nosso quadro Corpo em Movimento. Se ela falou 2, é só 2. Eu vou comer esse e o outro. Eu vou deixar esse aqui pro nosso cinegrafista Fernando. Nós vamos pro nosso quadro Corpo em Movimento. Você não tem tempo de academia, mas consegue sair, fazer uma caminhada e você encontrou um banco na praça. Olha quantos exercícios você pode fazer para fortalecimento. Boa tarde, Marco. Corpo em Movimento. Oferecimento. Clínica Sample. Odontologia e Estética. Clínica Doutora Denise Chiquito, plantando cuidado, colhendo autoestima. E Prudente Medical Center, o primeiro condomínio clínico médico de Presidente Prudente. Boa tarde, Maíta. É um prazer estar no seu programa novamente, levando saúde, qualidade de vida e bem-estar aos seus telespectadores. Hoje, com esse time maravilhoso que eu estou aqui, com a Rosana e a Áurea, que são praticantes de musculação, a Alessandra e a Luana, que são personal trainers, nós vamos mostrar como você pode utilizar os bancos da praça e fazer um treinamento bem bacana para braços e pernas. Vamos ver como é que é? Muito bem, pessoal, vamos começar com os exercícios de braço. Flexão
de braço bem tranquilo. Vamos lá, meninas, foi. 1. Muito bom. 2. 3. 4. Continua. Muito bem, é esse ritmo aí. Devagarzinho, respirando. Próximo exercício é para tríceps e abdômen, porque você vai trabalhar com o abdômen sempre contraído. Vamos ver como é que é, meninas? Foi lá. Sai do banco, abaixou. 1. E sobe. 2, devagarzinho. 3, isso. Movimentos sempre lentos, você trabalha mais a musculatura. Se fizer muito rápido, você trava o músculo e não tem tanto resultado assim, ok? Vamos lá, de novo. Contrai, respirando, contrai o abdômen. Muito bem, pessoal, utilizando o banco da praça, agora nós vamos fazer exercícios para fortalecer as pernas e glúteos. Vamos começar com o agachamento simples, mãozinha, base larga, separa os pezinhos. Vamos lá, encosta o bumbum no banco, 1, e subiu, e 2, subiu, e 3, ótimo, 4, isso, 5, 6, usa o braço, ó, subiu, fechou, subiu, solta do lado do braço, 2, aí, quando sobe, contrai o abdômen, levanta o ombro, aquela postura, bem bonita. Agora elas vão fazer elevação com o joelho alto e alternando o bracinho da corrida, ok? A Rosana vai fazer embaixo como se fosse um iniciante. E as meninas vão fazer no banco, já o pessoal que está um pouquinho mais adiantado. Vamos lá? Pezinho no banco, meninas. Subiu, joelho, foi. 1, isso, devagarzinho. 2, olha o braço. 3, 4. Esse exercício, além de trabalhar o seu cardiovascular e respiratório, fortalece coxas e glúteos. Então, lembrando, séries curtas, com pausa entre as séries e 20 minutinhos por dia, até você adquirir uma forma espetacular. Tudo bem? Se você não tem condições de ir numa academia, você pode utilizar uma praça pública, um estádio, uma quadra poliesportiva, qualquer ambiente que seja favorável a você se exercitar. Hoje nós usamos uma praça e os bancos para fortalecer braços e pernas. Lembre-se, consulte sempre um instrutor formado em educação física, faça seus exames médicos antes de começar a atividade física. Muito obrigado, Maíta, até a próxima. Tchau, tchau! Obrigada pela participação, Marco. E olha só, gente, enquanto vocês acompanharam aí essa atividade física, eu comi um pão de queijo bem devagar e vou pro meu segundo, porque a Gabriela, que ainda está aqui no estúdio, falou que pode, né? Ó, nós vamos para um breve intervalo, mas dá só uma olhadinha nas ofertas do Supermercados Estrela. Lá você encontra tudo para você fazer esse pão de queijo e muito mais. Sábado, hoje, cheinho de ofertas e amanhã, domingo também, tá? Confira! Promoção Marcas Campeãs no Estrela. Concorra a milhares de prêmios. E para este final de semana do consumidor, tem Omo 800 gramas lavagem perfeita, R$10,98 só no Clube Estrela. Linguiça churrasco Aurora quilo, R$16,95. Picanha fatiada a vácuo ou fraldinha bovina quilo, R$42,90. Meio da asa resfriado quilo, R$15,95. Coca-Cola 2 litros, R$8,99. Cerveja Império 350 ml, R$2,69 só no Clube Estrela. Supermercados Estrela. Beba com moderação. Estamos de volta e vamos agora para o quadro Doutor Responde. Olha só, mulheres que estão querendo saber um pouquinho mais sobre o laser íntimo, quais os benefícios, essa é a pergunta de hoje. E nós também vamos falar sobre as doenças oculares mais perigosas, principalmente por elas serem silenciosas. Doutor Responde. Doutor Responde. Oferecimento Visari Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E Prudente Medical Center, o primeiro condomínio clínico médico de Presidente Prudente. Olha só essa pergunta, ó. Muitas doenças oculares são silenciosas. Quais são as mais perigosas por não apresentarem sintomas do início? Quem responde é o Dr. Cláudio Vieira, médico oftalmologista. Boa tarde, Dr. Cláudio.
Boa tarde, Maíta. É um prazer mais uma vez estar aqui com você. Hoje a pergunta: qual a doença mais grave e silenciosa que pode afetar o olho? O glaucoma é a doença mais grave e silenciosa que pode afetar o olho. Temos o diabetes, que não é silencioso, temos o glaucoma, que é uma doença silenciosa, e a degeneração macular, que mais ou menos pode também ser uma doença silenciosa. O glaucoma é a segunda maior causa de cegueira no mundo e é comum muito mais em mulheres, descendentes da raça negra e história familiar. Essa doença, ela não apresenta sintomas. Quando começam a aparecer os sintomas numa fase tardia, a visão do paciente já está muito baixa. Por isso que se apresenta a história familiar de glaucoma, tem história de alguém em casa que já teve diagnóstico de aumento da pressão intraocular, deve procurar o oftalmologista e deve fazer consultas periódicas. Normalmente, a partir dos 30, 40 anos de idade, deve-se verificar se a pressão, se o nervo, se o campo visual ou numa consulta oftalmológica se apresenta ou não glaucoma. Então, glaucoma é a doença silenciosa que causa maior índice de cegueira. Temos também o diabetes, só que o diabetes é o descontrole glicêmico, e temos a degeneração macular, que é, de uma forma simples, o envelhecimento da retina, que apresenta borramento visual, mas a silenciosa é a doença chamada glaucoma. Obrigado, um abraço e até a próxima. Obrigada pela participação, Dr. Cláudio. E agora, mulheres que querem saber sobre o laser íntimo, olha aqui, ó. Quem tem indicação para tratamento com laser íntimo e como ele pode melhorar a saúde íntima da mulher? Quem responde é a doutora Yara Ortigosa, dermatologista. Boa tarde, doutora Yara. Boa tarde, Maíta. Sim, o laser íntimo é um laser muito legal que pouca gente sabe que existe. Ele está indicado principalmente para aquelas mulheres que estão com alguma alteração hormonal e alguma queixa na região íntima. Então, mulheres no pós-parto se encaixam, mulheres na menopausa ou no climatério, né, está entrando na menopausa, também vão se beneficiar muito desse laser. É um laser que ele estimula o colágeno da região, então ele vai melhorar a lubrificação, vai melhorar a elasticidade e ele pode até melhorar a parte estética, né, das pacientes que se queixam disso. E além disso, ele também melhora a queixa de perda urinária, né, que a gente sabe que é muito comum também nessas mulheres. E a gente pode associar também com outras tecnologias, como o campo eletromagnético, que faz um fortalecimento dos músculos dessa região e melhora muito a qualidade de vida, né, das mulheres que têm essa queixa. Além de outros procedimentos que a gente pode associar nessa região, existem também injetáveis, outros tipos de lasers, peelings, que podem melhorar aquela mulher que tem alguma queixa estética na região. Então, é muito legal que a gente pode também melhorar não só o bem-estar, a saúde, a questão da estética, tudo isso visando uma melhor qualidade de vida para as mulheres. Chegamos ao final de mais um programa. Gente, olha só, vamos falar sempre, tá? Faça atividade física, se alimente corretamente, escolha o que você vai comer, tá? Beba bastante água, se cuide, tenha menos estresse. É difícil? É, mas procure algumas coisas que te dê prazer, tá? Hoje a gente conversou aqui com o Dr. Cláudio Bongiovanni, médico cardiologista, nós falamos sobre o infarto. E as mulheres hoje, com essa entrada, né, no mercado de trabalho, já faz algum tempo, tem tripla jornada. Então, não só as mulheres, né? Mas é possível prevenir? É possível se cuidar? Vamos fazer? Te espero sábado aqui no TH Mais SBT. Beijo, bom final de semana.